Num reino distante, onde os suspiros das árvores ecoavam como canções de amor e os raios do sol acariciavam as almas dos que ali viviam, havia um lorde cujo magnetismo rivalizava com a própria lua nas noites estreladas. Seu nome era Sebastian Hancon, conhecido por sua elegância inigualável e pela sedução que parecia tecida em cada gesto e palavra. Ele era um homem desejado por várias mulheres, porém não conhecia o amor. Sabia que era atraente e que não precisava fazer muito esforço para conquistá-las. Elas não exigiam seu amor, apenas os bons momentos prazerosos que podia proporcionar. Acostumado a ser tão desejado, não se dedicava com exclusividade a nenhuma delas. Muito pelo contrário, o amor para ele era apenas aquele que dava e recebia nos momentos de intimidade e prazer. Suas noites eram de extrema luxúria e desejos carnais, mas na manhã seguinte nem se lembrava do nome da dama que esteve compartilhando a sua cama. A sua vida amorosa era assim, uma constante rotina de prazeres fugazes e sem nenhuma importância. Sabia que era desejado e se aproveitava ao máximo dos seus atributos físicos, dos galanteios de suas palavras e em ser adorado por todas as mulheres que o cercavam. Porém, além dos portões do grandioso castelo, existia uma pequena aldeia onde a vida se desenrolava em ritmo diferente. Lá vivia uma jovem chamada Rosa, uma bela camponesa de coração gentil e olhos que brilhavam como as estrelas do céu noturno. Ela passava seus dias trabalhando nos campos enquanto sonhava com um mundo além das fronteiras de sua humilde moradia. Foi numa tarde de primavera, quando os campos estavam vestidos com um manto de flores, que os destinos de Sebastião e Rosa se entrelaçaram. Por capricho do destino, o Lorde se viu perdido nas estradas que circundavam a aldeia e, ao pedir orientação, seus olhos encontraram os da jovem camponesa. Instantaneamente, algo se acendeu entre eles, algo que transcendia as barreiras impostas pelas diferenças sociais. Sebastian se interessou instantaneamente por Rosa e, como sempre fazia com todas as mulheres que desejava, dirigiu-se a ela com palavras sedutoras. O que uma bela flor está fazendo perdida nesses campos? Qual é o seu nome, linda Rosa? Rosa, apesar de ter se interessado pelo Lorde, mostrou-se cautelosa com os galanteios que recebeu. Sempre ouviu falar dos mais idosos de sua aldeia que era comum os homens poderosos se aproveitarem das jovens belas e inocentes que se deixavam seduzir por eles. Depois deles conseguirem tudo o que desejavam obter delas, abandonavam-nas à própria sorte. Geralmente, essas jovens geravam filhos bastardos que não eram reconhecidos pela nobreza. Secamente ela lhe respondeu: Senhor, o que deseja saber de mim? Seja rápido, pois tenho que voltar ao trabalho. Sebastian, desapontado com a resposta, redobrou seu poder de conquistador, dizendo: Eu sou o Lord Sebastian Hancon, filho do Lord Thomas Hancon, dono de todas essas terras que seus olhos podem alcançar. Qual é o seu nome? Se você quiser, pode deixar de trabalhar hoje e vir comigo para desfrutar um dia ao meu lado. Rosa, com um certo desdém na fala, respondeu: Ah, sim, Lord Sebastian, mas eu dispenso a sua oferta tão generosa de passar um dia com uma camponesa.
Tenho muito trabalho e não posso pará-lo agora. Mas muito obrigada pela gentileza do convite. Agora, se o Lorde não tiver mais nada para me perguntar, voltarei para as minhas atividades. Ela acabou de falar e entrou pelo meio do campo de milho, deixando Sebastian furioso pela recusa. Ele, vendo-a se afastar, pensou: que mulher petulante, pobre e abusada! Qual mulher da alta nobreza recusaria passar uma tarde comigo? Procurarei me informar a seu respeito e ainda a terei em meus braços, derretendo-se toda de prazer. Soube que se tratava de Rosa, uma camponesa sem família. A sua mãe havia falecido quando ela era ainda uma criança e de seu pai não se tinha notícia. Ela cresceu na aldeia, protegida e orientada por todos os aldeões que se solidarizavam com o seu infortúnio. Depois de ouvir todas as informações, pensou: não passa de uma pobre coitada, mas é tão arrogante. Pensando mais um pouco sobre como conseguir que ela o desejasse, falou para si mesmo: deixa essa camponesa para lá, Sebastião. Todas as mulheres que você deseja, você tem. Ficar interessada em uma camponesa? Não, você não precisa disso. Naquela noite, convidou para estar com ele a mais bela mulher da corte, a mais desejada por todos, a que sabia como agradá-lo com os carinhos na medida que gostava. Pensou em ter uma das noites mais prazerosas de sua vida. Para isso, banhou-se com esmero, vestiu-se majestosamente, tendo a certeza que havia se superado na sua aparência de homem bonito e sedutor. Mas a realidade não correspondeu à expectativa. Sebastian passou a noite toda pensando na camponesa. Na manhã seguinte era domingo e não haveria trabalho no campo. Consciente de que precisava rever aquela camponesa, foi até a aldeia. Era um belo dia de domingo. A manhã estava perfeita, com belos raios dourados do sol, flores, borboletas e pássaros passeando pelo pequeno jardim em frente à casa humilde de Rosa. Enquanto ela regava as flores, Sebastian desceu do seu cavalo e caminhou até o local onde ela estava. Assustada com a presença inesperada do Lorde, ela parou de molhar as plantas. Ele, sorrindo para ela, falou-lhe: uma rosa regando outra flor. Ela o olhou duramente e perguntou: o que o Lorde deseja comigo para vir me procurar? Sebastian, sem perder o jogo de sedução, disse: repetir a minha oferta de você passar o dia comigo. Qual o mal que há nisso? Um dia apenas, e hoje é domingo. Você não tem trabalho. Vem comigo. Tenho certeza que não se arrependerá, minha querida. Ela, com um olhar incrédulo, respondeu: o Senhor me confunde com as mulheres que está acostumado a ter em seus braços. Tenho certeza que esse jeito cortês, esse olhar sedutor e essa conversa macia as enganam. Porém, a mim não. Eu não vou passar hoje com o Senhor, nem dia nenhum. Ao acabar de falar, Rosa se virou, entrando em sua casa e fechando a porta. O seu coração estava aos pulos, disparado e sua respiração ofegante. O Lorde foi muito audacioso, indo atrás dela, repetindo o convite. O pior era que ele quase a fez aceitar. O poder de sedução, aliado aos belos olhos, o corpo musculoso e o sorriso enigmático do Lorde, eram uma armadilha para qualquer mulher. Por pouco a sua resistência não ruiu. O Lorde Sebastian voltou para o castelo muito aborrecido.
pela segunda vez era rejeitado por uma camponesa. Tinha que pensar em algo que a fizesse se interessar por ele. Mas o quê? Depois de muito pensar, obteve uma ideia que certamente ela não resistiria mais aos seus convites. Rosa, após terminar o serviço no campo, cansada, caminhou até a sua casa. Abrindo o portãozinho de madeira, deparou com pétalas de rosas vermelhas espalhadas no chão como tapete, entre o portão até a porta da entrada de sua residência. Ficou intrigada com aquela cena, mas acreditou que poderia ser brincadeira das crianças da vila. Essas crianças são muito arteiras, pensou. No entanto, essa cena se repetiu em todos os dias da semana. Quando ela abriu o portão, pétalas vermelhas estavam espalhadas no caminho por onde ela teria que passar. Quem estaria fazendo isso e por quê? Indagou-se Rosa. No domingo, Lord Sebastian, da mesma forma que no domingo anterior, foi novamente à casa de Rosa, porém, dessa vez carregava um belo arranjo de flores vermelhas. Quando ele chegou, ela estava sentada na entrada da casa, contemplando o belo pôr do sol. Logo quando ela o viu com as flores nas mãos, identificou o autor da agradável surpresa que teve durante a semana inteira. Mesmo não querendo demonstrar que os tapetes de pétalas vermelhas lhe agradaram, sorriu quando viu as rosas nas mãos dele. Ele se aproximou dizendo: "Flores para uma rosa." Ela sorriu e aceitou as flores. Ele, aproveitando que ela se mostrava mais cordial, insistiu no convite mais uma vez. "Rosa, você gostaria de passar esta noite comigo?" Ela estava admirando as flores vermelhas que pareciam especiais quando ouviu o convite. Ficando séria, olhou nos olhos dele e lhe disse: "Para que, Lord Sebastian? Para eu me apaixonar pelo senhor, ficar encantada a ponto de ter um filho bastardo? Eu sou uma filha bastarda, Lorde. Minha mãe se apaixonou pelo senhor do reino onde ela nasceu. Depois que ficou grávida, meu pai não a procurou mais. Envergonhada, ela veio para suas terras e acabou morrendo de desgosto e tristeza por amar e não ser amada." Ao acabar de falar, retirou-se, deixando-o sozinho. Aquelas palavras foram um choque de realidade para Sebastian. Naquela noite ele não parou de pensar. Não, ele não seria um cafajeste de seduzir uma mulher, engravidá-la e depois abandoná-la. Não mesmo? Não seria. Todas as mulheres que teve aceitaram seus prazeres e desejos de bom grado. Nenhuma era só dele, pois pertenciam a vários outros homens do reino. Mas o que ele estava fazendo não era senão a repetição para a Rosa da triste história da mãe? Ele a queria verdadeiramente ou era apenas mais uma mulher em sua vida? Ele a queria realmente e não desejava que fosse de mais ninguém. Na manhã seguinte, foi até o campo falar com Rosa. "Rosa, eu sei que fui cafajeste, pois só lhe ofereci o meu prazer e desejo. Você tem razão, pois desfrutar de uns momentos de amor com você era a minha intenção. No entanto, descobri que não a quero só para uns momentos comigo. Eu a desejo por uma vida inteira e vejo no seu olhar que você também me quer. Mas o medo do seu passado a impede de se entregar a mim. Pois bem, você aceita ser a minha esposa, reconhecida e respeitada perante todos do reinado?" O pedido de casamento de Lord Sebastian surpreendeu Rosa.
Realmente ela gostava dele, mas não queria ser uma mulher a mais em sua vida. Sorrindo, ela o beijou e lhe disse: Sim, eu quero muito, meu Lorde Sedutor. Um mês depois, todos comemoravam o casamento do Lord Sebastian Hancon com Rosa, a flor mais bela dos campos.